Trilhas sonoras. As pessoas não estão exagerando quando dizem que música e efeitos sonoros podem mudar completamente a experiência sensorial dentro de uma obra. Seja um filme, uma série e, obviamente, porque tá no título do vídeo, um anime. Tá duvidando de mim? Quer que eu prove meu ponto? Vamos lá. Exemplo 1. E agora, exemplo 2. E aí, entendeu o que eu tô querendo dizer? A música certa pode alterar completamente a sua forma de enxergar uma imagem, uma cena ou uma situação. Até a parada mais grotesca e assustadora do mundo deixa de ser grande coisa se Calm Me Maybe estiver tocando no fundo. Assim como coisas essencialmente amigáveis e inocentes podem se tornar um pesadelo se uma música sinistra rolar. Existem sim explicações pra esse tipo de coisa, e hoje eu vou poder compartilhar toda a minha nerdice musical com vocês usando os animes. Mas antes da gente começar, você pode estar encucado com a seguinte pensata. Eu não fiquei tenso com a música de terror que você colocou, mesmo com as imagens. E tá tudo bem com isso, a arte é subjetiva, então não leve esse vídeo como uma verdade ultra mega absoluta. Existem padrões de comportamentos humanos quando expostos a certas melodias, e isso já foi estudado e comprovado. Mas vão existir exceções à regra, sempre. O que me dá medo pode não dar medo pra você, e o que te emociona pode não me emocionar. Isso vale pra qualquer coisa. Por exemplo, eu lembro de muita gente profundamente triste com a morte da Sasha em Shingeki no Kyojin, mas eu sinceramente não senti nada, porque eu não tinha muita conexão com a personagem. Se o Cone ou o Armin morressem, aí a coisa mudaria de figura, mas já que foi a Sasha, vai lá, me chama de desalmado quanto você quiser. De qualquer jeito, mostrar geralmente é melhor do que falar, então bora pro primeiro caso que a gente vai analisar. Eu já comecei falando sobre trilhas assustadoras, então eu resolvi trazer a minha trilha de vilão favorita dos animes pra exemplificar. The Power of All for One, de Boku no Hero. Eu posso não gostar do All for One como um vilão, mas é inegável que o tema dele é incrível. Eu lembro quando eu ouvi ele pela primeira vez no anime, não tinha um pelo do meu corpo sequer que não se arrepiou. Essa é uma música que exemplifica perfeitamente a sensação de medo, porque ela utiliza de várias características que são base para se construir uma trilha com esse objetivo. Ela tem muitas cordas na sua melodia, e instrumentos de corda com o som mais pesado, tipo violino e violoncelo. E esse peso dos instrumentos causa uma sensação de diminuição, como se você estivesse encarando uma ameaça que você não tem a menor chance de vencer. A música faz você se sentir insignificante em relação ao perigo que ela quer representar. E esse sentimento só cresce mais ainda quando começa a parte operática, o vocal de ópera, caso você não tenha entendido. Esse tipo de vocal é muito utilizado em coros de igreja e música gospel, por exemplo. Então, quase que automaticamente quando você ouve alguma melodia com esse tipo de coisa, você atrela a religião ou conceitos religiosos. Uma força maior e muito mais poderosa que você, Hellis Mortal. E isso abre duas vertentes, uma para aquela ideia de paraíso, Deus misericordioso, e o completo oposto disso, que é o caso do tema do All for One. A música faz com que o personagem se torne uma divindade, mas não uma divindade boa. Um outro anime que utiliza isso muito bem é Death Note. A trilha sonora possui diversas faixas com coro, e que casam perfeitamente com toda a história do Light querendo se tornar um deus do novo mundo, ao mesmo tempo que também enfatiza a presença dos Shinigamis, que são deuses da morte, criaturas um tanto quanto incompreensíveis para nós humanos, saca? Mas enfim, diversas trilhas como essas, feitas para invocarem esse sentimento de medo, também utilizam muito de dissonâncias, que basicamente são a junção de sons que não possuem combinação harmônica. Um exemplo prático disso é quando tu toca algum instrumento musical sem estar tentando tocar nenhuma melodia, tocando só pelo lows, tá ligado? Você vai estar tocando diversas notas musicais fazendo essa brincadeira, só que não notas que combinam uma com a outra, porque você não tá seguindo melodia nenhuma. Claro que pras trilhas isso é feito propositalmente e com muita cautela. Então não vai achando que só por você ficar dedilhando abobado no teu violão, tu vai poder compor a trilha sonora do próximo filme do Jordan Peele. Só que a dissonância também pode ser usada para outras coisas além do medo. E já que a gente citou Death Note, bora continuar nessa linha. Uma das músicas mais famosas e marcantes de todos os animes, que o pessoal por aí usa em diversos memes, é o tema do L. Diferentemente do tema do All for One, por exemplo, esse tema aqui usa a dissonância com mais sutileza. É uma música muito mais delicada. E esse uso mais tímido da dissonância, ao invés de gerar um tom de medo, gera um tom de mistério e análise. As notas que são tocadas parecem estar levemente fora do tom que a nossa cabeça pensa que elas vão estar. Quase como se a melodia estivesse tentando adivinhar o nosso próximo movimento ou driblar a gente. Sem falar que ela também usa um padrão repetitivo na melodia. Tons repetitivos geralmente são usados para captar a atenção ou distrair. E a música se utiliza disso como se ela estivesse querendo alguma coisa de você, alguma informação importante. Ela quer que você revele algo que você não quer revelar enquanto tá distraído e confuso pela melodia se repetindo. E isso combina perfeitamente
perfeitamente com o personagem do L, já que ele é um detetive. Mas enfim, uma outra coisa que também é representada muito bem em trilhas sonoras é a tristeza. E um exemplo perfeito, que também já foi utilizado em memes até a exaustão, é Sadness and Sorrow, da trilha sonora de Naruto. Essa trilha trabalha algo que eu gosto de chamar de melancolia progressiva, porque ela transita entre tons diferentes para evocar diferentes faces do sentimento. A progressão harmônica, ou a sequência de notas que ela usa, meio que conta uma história. Ela passeia entre acordes menores e maiores para representar a busca de esperança. Só que por mais que essa esperança apareça às vezes, a melodia sempre retorna pro tom melancólico, deixando bem claro pra gente que por mais que o personagem procure a esperança, e até ache, ele ainda se encontra em um ciclo de tristeza e dor. Genial. Ela também usa alguns elementos das outras músicas que a gente analisou, só que nesse caso ela se apoia bastante em acordes menores, que são sequências de notas musicais com uma sonoridade mais melancólica e introspectiva em relação aos acordes maiores, que são mais animados. Mas o que realmente chama atenção nessa música é o uso da shakuhachi, uma flauta japonesa que é muito utilizada em músicas tradicionais do país. Ela tem um som extremamente característico, que soa tanto místico quanto melancólico, e esse tom guia a gente pela melodia de uma maneira bem etérea, deixando a música tocante. Além, é claro, de se encaixar muito bem no contexto do anime, que utiliza várias características do Japão antigo no enredo. Mas enfim, vamos animar um pouco as coisas? Tô sentindo que tá todo mundo com a tartaruga entupida. Bora falar sobre temas de protagonistas. E não tem exemplo melhor pra falar sobre isso do que Il Vento d'Oro, o tema do Giorno, de JoJo's Bizarre Adventure. Temas de protagonistas costumam ser bem fortes e imponentes, além de tocar sempre em momentos cruciais pro desenrolar da história do personagem. Il Vento d'Oro é uma representação perfeita da trajetória do Giorno, porque ela é uma faixa que cresce conforme o tempo passa. Ou seja, ela é uma música progressiva. Ela vai ficando cada vez mais grandiosa, até que ela atinge o pico, bem pertinho do final. A música trava, literalmente, e só o piano rege a melodia por alguns segundos. Essa pausa representa muito bem a calmaria antes da tempestade. E obviamente isso é uma metáfora pro Giorno utilizando a flecha e despertando o Gold Experience Requiem. Quando a tempestade finalmente chega, a faixa explode, utilizando de todos os elementos que ela usou antes de uma maneira muito mais grandiosa e barulhenta. Um outro tema que faz isso muito bem, mas com um resultado completamente diferente de Il Vento d'Oro, é Kamado Tanjiro no Uta, de Kimetsu no Yaiba. Ela tem uma progressão crescente, só que ao invés da imponência, ela muda o foco para a superação de obstáculos. É uma faixa que começa melancólica, abusando dos acordes menores como Sadness and Sorrow, mas vira a chave durante a sua progressão e começa a utilizar de acordes maiores. Ou seja, é uma música com princípio, meio e fim. O Fábio Júnior gostou muito. E ela representa muito bem a situação do Tanjiro na batalha em que ela toca. O início melancólico conversa com o Tanjiro todo machucado e sem esperanças de conseguir vencer o Urui. A virada de chave com quando ele se lembra da dança do pai e acha forças pra continuar. E o final explosivo com quando ele executa a Hinokami Kagura. Particularmente, eu acho essa uma das músicas mais bonitas dos animes. Eu adoro como ela consegue ser extremamente delicada, mas forte ao mesmo tempo. E isso também é um baita de um paralelo com a personalidade do Tanjiro em si. Também tem alguns animes que tem a trilha sonora que funciona como um todo pra representar a sua simbologia. De cabeça eu consigo pensar em Samurai Champloo e Evangelion, que eu já dei uma leve abordada no vídeo em que eu falo exclusivamente sobre. Mas essas duas obras são verdadeiros elos perdidos entre o passado e o futuro. Elas utilizam elementos de ambos os períodos em seu enredo, e a trilha sonora ajuda a enfatizar isso de forma brilhante. Evangelion é um pouquinho mais tímido, já que boa parte da trilha sonora consiste em músicas puxadas pro jazz e pra bossa nova, gêneros musicais muitas vezes atribuídos ao passado. Então a dualidade nesse caso vem quando a gente toca essas músicas retrô enquanto tem gente conversando do lado de um robô gigante mega futurista. Mas a trilha de Samurai Champloo realmente bebe das duas fontes. E sabe como? Lo-fi hip hop, meus amigos. Sim, a OST de Samurai Champloo é muitas vezes atribuída à criação do gênero favorito dos canais de opinião. O lo-fi utiliza batidas características do hip hop junto de melodias mais puxadas para gêneros retrô, como jazz e bossa nova que eu já citei. E isso casa perfeitamente com a ambientação do anime, que se passa em uma versão fictícia do período Edo, misturado com a cultura dos tempos modernos. Enfim, esses foram só alguns exemplos, mas existem muitas trilhas sonoras de anime que são fantásticas por aí. Se você curte alguma que eu acabei não citando no vídeo, deixa aqui nos comentários para que eu e o resto do pessoal dê uma conferida. Também não se esquece do like, do hype, e se você quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição. Todo mundo que doar alguma quantia vai ter o nomezinho no final do próximo vídeo. Bom, eu acho que é isso. Sai. E muito obrigado por estarem aqui. De
De cabeça eu consigo pensar em Samuel. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural.